Aula de hoje sobre holding. O que é uma holding? Você precisa conhecer essa ferramenta que é a mais segura para crescer, impulsionar os negócios e proteger a família. Holding, eu sempre falo que é um dos meus trabalhos favoritos, por quê? Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Holding tem um elemento muito importante. Agora eu troquei a minha, a minha caneta raiz por essa caneta agora que já não é mais tão raiz assim. Ela é discutível do ponto de vista aqui dos nossos julgadores que estão, mas eu preciso dela para elucidar com mais precisão sobre o tema holding, porque todo mundo sabe que eu não uso PowerPoint. Poucas vezes eu utilizo e quando são indispensáveis a sua utilização e torna-se viável qualquer outro meio. E eu gosto muito de abrir planilha, eu gosto de fazer as coisas na prática e não na teoria. Então eu vou desenhar aqui porque isso traz uma elucidação muito boa. Eu vou me esforçar, mas eu nunca fui bom em desenho. Acho que melhorou. A caixinha holding. Por que eu ousei dizer que holding é a melhor, a mais segura, essa letra, hein? Ferramenta, que aqui eu estou falando de patrimônio, família. E entra aqui negócios também, que aqui é empresa, né? Negócio. Que geralmente são os 3 elementos aí mais importantes de uma pessoa. Não necessariamente nessa ordem, mas isso pode mudar de acordo com a pessoa, né? Tem gente que pode falar, não, cara, isso aqui é o primeiro e tá, enfim. Mas geralmente são os 3 elementos mais importantes de uma pessoa. Por isso que quando eu falo de holding, que eu gosto muito, é pelo poder de agregar valor. A holding, e quando eu falo em holding, eu não quero aqui trazer aquela definição sofisticada, rebuscada, que te leva a refletir sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o movimento da Revolução Industrial. Objetivamente, pessoal, isso aqui é uma empresa. Uma empresa criada com o objetivo de gerir patrimônio. Pronto, acabou, cara. Papo reto, como diria. É uma empresa criada, constituída na junta comercial, em grande parte das situações, e que ela é exatamente igual o bar do Zé, o bar do João, o bar do Mané. Mas ela tem mecanismos e um objetivo totalmente diferente. É uma empresa que, na sua maioria, registrada na junta comercial, que possui um CNPJ, uma inscrição municipal e não tem inscrição estadual. Se houver, é um caso muito específico e aí vai ter um contorno muito mais voltado ao planejamento tributário. Mas ela não tem inscrição estadual, ela não comercializa mercadoria, ela tem uma inscrição municipal, um CNPJ e é isso. Então, entendemos que uma holding, e eu nem vou falar naquele aspecto que holding vem do verbo to hold. Não. Vamos ficar aqui na prática. O que você precisa saber? Uma empresa criada para gerir patrimônio. E eu gosto muito do trabalho de holding porque ele gera valor, porque ele vai proteger os bens mais importantes de uma pessoa, que é família, negócio e patrimônio. Então, quando eu digo que holding é a ferramenta mais segura para crescer negócios e proteger a família, porque ele está cuidando daquilo que é mais importante. Então a holding ela vem com o objetivo de organizar. Então quando eu tenho geralmente pessoas que são potenciais clientes de holding, quando eu digo pessoas, essas pessoas podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Perfeitamente. Pessoa jurídica, na sua grande parte, empresas. Pessoas físicas na figura de gestor, de diretores.
sócio de empresas, porque aí eu faço um atendimento diferenciado. Eu já fui contratado, por exemplo, por sócio de empresa, mas não pela empresa, que tinha o seu advogado, que tinha o seu corpo jurídico. Porque no final do dia, quem é o cliente de holding é quem tem patrimônio, quem tem isso aqui, que geralmente são empresários, diretores e pessoas. Aí tem outros. Então, quando eu atendo uma empresa que tem lá patrimônio, máquinas, veículos, imóveis e tudo mais, tem um sócio aqui, geralmente. Pessoa física. Entendeu? E a holding, ela vem para, entre outras coisas, organizar. Então, ela olha para a empresa, para a família, para os negócios, para o patrimônio e fala: vamos utilizar o mecanismo de holding para organizar isso? Por exemplo, se eu tenho uma empresa operacional. O que é uma empresa operacional? É uma empresa que concentra as operações. Porque o lucro está aqui. Uma empresa, ela é criada com o objetivo de gerar lucro. Ela tem uma finalidade social, sim, mas ela tem que nascer para gerar lucro. Uma empresa deficitária é um problema para a sociedade, inclusive. Porque ela vai começar a inadimplir, ela vai mandar embora, ela vai ter um impacto social. Então, uma empresa que é criada para gerar lucro, quando eu tenho uma situação em que os fundadores aqui, e não afundadores, têm um comportamento muito organizado de reinvestimento, a empresa cresce. E quando a empresa cresce, fica bem grandona, que talvez ela já não precisa mais de tanto reinvestimento, ela distribui lucros. E esses lucros servem para os sócios constituir patrimônio, compram terrenos, casas, apartamentos, ou investimentos financeiros também, financeiros. E o que isso acontece? A pessoa começa a ter aqui um patrimônio, ele tem um outro patrimônio que é um patrimônio operacional e muitas vezes isso aqui está até dentro da empresa. Porque, cara, o caixa é daqui, já compra daqui direto. Nem tem esse processo organizado e isso acaba virando uma salada. E se eventualmente eu tenho um dia um problema, por exemplo, na empresa, a pandemia revelou que nenhum negócio, por mais saudável que seja, totalmente seguro e imune a qualquer intempérie. Ou seja, aqui várias empresas deixaram de existir na pandemia. Eu tenho, por exemplo, um caminhão na rua. Eu tenho, por exemplo, pessoas fechando os tributos. Eu tenho vários fatores que não estão na mão aqui do sócio, pessoa física, que podem acontecer e ter uma responsabilização. E aí todo esse patrimônio que eu constituí pode ser colocado em risco. Porque se eu lesei alguém, seja fisco ou terceiros, eu tenho que reparar esse dano, desde que haja os requisitos para isso. E muitas vezes esse patrimônio todo vai responder: eu coloquei tudo a perder. E na medida que eu tenho aqui que o negócio é um dos bens mais importantes, se nós pensarmos que o negócio garante sustento da família e que também ele garante os recursos para comprar patrimônio, se algo acontecer aqui, pode ser que eu matei a minha vaquinha leiteira. E o problema vai se tornar generalizado. Vai afetar a família, vai afetar patrimônio. Então, o que nós temos com a holding? Um mecanismo para proteger esse negócio, que protegendo a empresa, eu estou protegendo o patrimônio e eu estou protegendo a família, porque isso garante o sustento da família e os recursos e investimentos necessários para manter um patrimônio. Um patrimônio custa caro, Teixe, não custa? Manter uma casa tem IPTU, uma casa tem reparos. Então os imóveis eles possuem um custo que não é baixo. E você precisa de investimento para mantê-los, não é apenas comprar. Então, o mecanismo de hold, que é uma empresa, ela vai chegar e vai falar: vamos organizar? Se aqui eu tenho operação, e operação, independente de qual negócio que seja, uma indústria, um comércio,
um prestador de serviço, ele possui riscos. E esses riscos são inúmeros. Risco trabalhista, risco tributário, risco de responsabilidade civil, Deus livre e guarde. Caminhão bateu, produto gerou prejuízo para terceiro. Funcionário aconteceu alguma coisa. Risco de... Eu até coloco aqui crimes empresariais, que muitas vezes não é que o cara é criminoso, mas ele não observou a legislação. Então são muitos riscos que eu tenho aqui, ambiental, por exemplo, que pode e podem comprometer tanto a operação quanto o patrimônio. Então o primeiro caso é, aqui eu tenho lucro, mas eu tenho risco. Eu preciso isolar esse risco. Então, na medida que eu tenho as pessoas físicas donas desse negócio, eu não tenho isso muito bem resolvido, porque muitas vezes o patrimônio delas estão aqui na empresa, é muito comum, ou o patrimônio delas estão aqui na pessoa física, mas que são detentores diretos dessa empresa e que se algo acontecer aqui, vai acontecer aqui. Então a holding vem para falar o seguinte, cara, vamos fazer uma coisa. A empresa, que é a nossa vaquinha leiteira, eu faço uma análise e avalio o patrimônio dela. Tem que ser o patrimônio mínimo necessário para tocar a operação. Então é máquinas, equipamentos. E tudo que é patrimônio, dependendo da sua natureza, principalmente os particulares, eles não devem estar aqui. Então eu acabo organizando, caso tenha. E fazendo aqui uma retirada. Das ferramentas é cisão. Nós vamos falar em outro momento. É uma ruptura numa parcela do patrimônio. E todo esse patrimônio que não pertence à empresa, eu posso criar uma holding chamada de, entre outros nomes, holding patrimonial, para ser dona desse patrimônio. Por quê? Porque esse patrimônio não é para estar na operação. A operação é para gerar resultado com matéria-prima, máquinas e equipamentos. Esse patrimônio foi um investimento e que ele tem que ser remunerado por isso. Entendeu? Mas muitas vezes, Marcos, então o patrimônio de lá virou uma outra empresa. Então eu tenho um cenário da empresa operacional e uma holding. Eu já fiz uma segregação. O patrimônio está aqui. Já não tem um contato tão direto, por exemplo. Ah, mas os sócios aqui, por exemplo, a pessoa física aqui e a pessoa física aqui são os mesmos. Tudo bem, mas eu preciso entender que são duas empresas diferentes. Tirando o caso da Starlink, essa empresa aqui tem que ser comprovada que ela teve algum mal feito. Senão, não pode passar pelo muro. Então, eu comecei a dar um tom de organização. Você vê? Operação para cá, patrimônio para cá. Mas eu posso ir além. Eu posso dar mais um salto. Eu posso dizer que como essa minha operação empresarial, ela é robusta, ela dá lucro, mas também ela é arriscada, eu posso criar um outro tipo de holding que se chama, aqui é a holding patrimonial. Então a holding patrimonial ela vai albergar o patrimônio, principalmente aqui imobiliário. E olha só que interessante, esse patrimônio aqui pode vir da empresa ou a empresa não tem patrimônio, ela não tem aqui patrimônio, então não tem cisão, mas os sócios, pessoas físicas, têm esses imóveis, está tudo na PF do sócio. Então o sócio vai trazer o patrimônio para cá, entendeu? E constituir essa empresa que vai ficar patrimônio dos sócios aqui, operação lá, que pode vir através direto do sócio ou através de uma cisão, por exemplo, para formar essa holding que se chama patrimonial, ou seja, eu trabalho geralmente com 3 grandes perfis de holding. A patrimonial, que é para ser detentora de patrimônio, e eu fazer essa organização, que essa organização vai me trazer segurança. E eu tenho uma segunda, que é uma holding criada para ser dona de empresa operacional, que é a holding de participações. Então, eu não vou ser mais dono dessa empresa aqui na figura da pessoa física direto. Eu vou ter uma empresa controladora dessa empresa.
Então eu vou estar, por exemplo, aqui. Marcos, tu é sócio da empresa A? Sou, mas através da empresa B. Então, na medida que eu quero já pegar o sócio através da desconsideração, então eu falo, cara, o sócio está usando essa empresa para fazer coisa errada. Tira essa empresa, eu já vou direto nele. No Brasil foi muito banalizado esse instituto. Com o advento da lei da liberdade econômica, ficou mais difícil lá no Código Civil, artigo 50, eu quebrar esse véu da pessoa jurídica. Porque pensa que a empresa ela é criada para segregar e limitar a responsabilidade. Então eu crio uma empresa para poder responder com o meu patrimônio no limite do capital social, exceto se eu cometer um ato ilícito, um abuso de poder e uma confusão patrimonial. Senão, cara, tem que exaurir as hipóteses da empresa e depois o sócio responde com limitação. Senão, não faz sentido eu empreender e colocar todo o meu patrimônio em risco. Essa é a função, entre outras, da empresa. Então, na medida que eu crio uma holding chamada de participações para controlar essa empresa, eu estou trazendo de novo mais organização e uma segurança maior, porque o sócio ele já possui uma distância muito maior do risco e ele só vai responder pessoalmente se houver a quebra da personalidade jurídica, que nós temos que entender se houve esses elementos. Então você consegue visualizar que eu tenho a holding patrimonial para ser dona de patrimônio, a holding de participações, que é uma empresa controladora. Porque eu posso ter a holding 1, a holding, opa, participações. A letra tá ruim, mas dá para entender, com fé. Que pode ter várias empresas operacionais. A empresa A, operacional, a empresa B, a empresa C. Então ela serve para esse controle, em que eu dei mais um salto. Ou seja, no nível de organização, então eu tenho a holding de participações, todas são holdings, participações, aqui é holding. Eu tenho a holding patrimonial, que eu separo patrimônio, que aqui eu isolo e controlo as operações, em que eu crio um muro e elas não têm contato. E eu tenho o terceiro elemento de holding, que é a holding familiar. Eu utilizo a holding familiar no intuito que é uma holding com o objetivo de fazer, entre outros, a sucessão. Mas não é a sucessão do ponto de vista da governança corporativa, é a sucessão jurídica. Transferir o patrimônio do pai para os filhos. Simples assim. Com o intuito de evitar que esse patrimônio seja inventariado. Inventário. Eu não escrevi inteiro porque vocês já entenderam. Porque o inventário ele pode consumir aí até 30% ou mais do patrimônio de uma família pelos custos. Para se fazer um inventário, ou seja, na medida que o pai tem uma ausência, a mãe ou o herdeiro, se não houver um movimento de planejamento sucessório, vai para inventário. E o custo do inventário é advogado, que cobra, dependendo de 5 a 10% ou mais do valor. Nós temos o ITCMD, que é o imposto que incide sobre causas mortes e doação, que dependendo do estado, alguns estados 2%, pouquíssimos. Estamos falando aqui de Amapá, Amazonas e basicamente Alagoas. Alguns 4%, São Paulo, Paraná. Alguns 7 a 8% e tem projeto de lei que quer levar para 16%. Aí aqui eu tenho tempo, que é um puta de um inimigo, que custa, e eu tenho taxas e emolumentos. Ah, Marcos, mas isso não dá 30. Pode dar mais. Por quê? Tem um imóvel, 2 terrenos no centro da cidade, cada um vale
3 milhões. Que para valer isso não é difícil. 6M a valor de mercado. 6M a valor de mercado, se eu considerar que só o ITCMD aqui é 7%, 7 de 3M estão falando de 210, é isso? 210 mil, não tem dinheiro para pagar. Não tem liquidez. E agora? Mais o advogado, 600 ou 300, já foi para 500. Mais aqui taxas e emolumentos. Cara, deu 700 mil. Não tem dinheiro. Aí vai fazer o quê? Vou vender o terreno. Vendo um para pagar. Ótimo, eu compro. Com 30% de deságio. Porque tá enrolado. Então, deprecia. E aí o custo vai lá para 30% ou 40%. Porque além das taxas, eu tive a depreciação do meu imóvel. E com a holding familiar nós evitamos. Porque nós vamos doar as cotas em vida dessa empresa para os filhos, dos pais para os filhos, pagando o ITCMD agora, ao invés de pagar lá na frente, que é muito menor. E essa empresa nós vamos utilizar para trazer governança também para a família, de organização. Então os pais vão colocar condições, por exemplo, seu filho pode ou não vender as cotas, que esse patrimônio não comunica com o cônjuge, se o filho faltar, esse patrimônio retorna para não ir para o filho do cônjuge. E aí evita que tenha brigas e disputas, porque tudo isso coloca o patrimônio em risco. E essa holding depois ela pode controlar essas duas holdings. E todo esse patrimônio aqui envolvido para baixo já está em poder dos pais, com propriedade dos filhos e seguro. Ou seja, a holding é um dos trabalhos que os clientes mais valorizam, porque ele traz esse cenário de conforto, de segurança e de transparência e uma economia na transmissão do patrimônio absurda. Isso aqui tem muito valor. Então, para você que está iniciando, para você que está acompanhando, eu tenho aqui uma playlist. Eu tenho aulas terças e quintas que eu te preparo para ser um tributarista. Esse mercado, junto com planejamento e recuperação tributária, vai te tornar um profissional altamente remunerado, um profissional que não existe no mercado, e eu tenho certeza que vai mudar o seu futuro, o futuro das pessoas que você ama. Acompanhe gratuitamente aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Toda semana tem 3 aulas, no mínimo, e 2 ao vivo, sobre como você se tornar um estrategista tributário, um profissional totalmente diferenciado no mercado tributário e, aplicando tudo que eu ensino, ganhar pelo menos faturar. Ela é uma palavra mais adequada do ponto de vista da prática. Faturar mais de 100 mil reais por mês, atuando no mercado que possui os maiores honorários, tanto na contabilidade quanto na advocacia, que é um mercado tributário, trabalhando com os 3 elementos mais valiosos para uma pessoa: família, negócio, patrimônio. Se você não é inscrito, se inscreva. 3 aulas por semana. Terça-feira às 9 da manhã, Papo Estrategista, tudo o que há de mais novo no mercado tributário para você fechar um contrato ao final da aula. E às quintas-feiras, às 16 horas, tanto na terça às 9 quanto na quinta às 16, ao vivo, ambas as aulas, horário de Brasília, Comunidade da Reforma, primeira e única comunidade da reforma tributária, que é a tese do milênio. O mercado vai explodir e você, estando preparado, vai se diferenciar. Te aguardo nas aulas, deixe seu like, se inscreva e inclusive compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fazendo isso, você ajuda na relevância aqui para o conteúdo e cada vez mais eu estar aqui prestando esse trabalho, que eu diria, de formar você para se tornar um grande tributarista.